Glória a Deus. Que bom podermos estar reunidos mais uma vez para louvarmos ao Senhor, para prestarmos culto a Ele e podermos ser edificados também pela Sua palavra. Amém? Amém. Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor agora. Vamos passar um momento em que nós vamos ouvir a voz do Senhor, ouvir o Senhor falando conosco. Como nós falamos agora há pouco, querido, nós estamos no mês em que é celebrado 506 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, então, agora próximo, nós estaremos celebrando 506 anos da Reforma Protestante. E a gente sempre, de alguma forma, procura, todos os anos, fazer algum tipo de memória, né? De trazer a memória, porque sabemos que a Reforma Protestante ela foi um movimento de renovação, foi um movimento de avivamento da igreja e que resultou em nós estarmos hoje aqui servindo ao Senhor. Por causa disso, querido, nós vamos estar meditando ao longo desses 5 próximos domingos nos 5 pilares doutrinários da Reforma Protestante, que são conhecidos como os 5 solas da Reforma Protestante. Esses 5 solas é uma palavra em latim, que quer dizer os 5 somentes da Reforma Protestante. Então nós vamos fazer uma pequena paralisação na ministração que a gente vem fazendo no livro, na Epístola aos Romanos, né? Nos próximos 5 domingos vamos estar falando dos 5 pilares da Reforma Protestante. Depois retomamos no capítulo 12 de Romanos e concluímos. Eu creio que até o final do ano a gente conclui a Epístola aos Romanos. Mas para falarmos, queridos, a respeito dos 5 pilares da Reforma Protestante, nós precisamos, antes de tudo, ter uma pequena compreensão, um pequeno entendimento do que foi a Reforma Protestante. Eu sei que a maioria provavelmente já deve ter alguma noção, já estudou na escola, talvez, mas a gente vai trazer um pouco da lembrança para contextualizarmos historicamente o que foi a Reforma e por que existem, então, os 5 pilares, esses 5 solas da Reforma Protestante. A história da igreja, querido, a história da igreja cristã, ela, de acordo com como é registrada na Bíblia, ela registra apenas... A Bíblia ela foi escrita até o ano 100 depois de Cristo, né? Ou seja, a Bíblia ela registra somente 70 anos da história da igreja. O Apocalipse de João foi escrito no ano 100 aproximadamente, foi o último livro da Bíblia a ser escrito. O que nós observamos com relação à história da igreja, que é registrado na Bíblia, queridos, é que a igreja já nos seus primeiros anos de história, ela já apresentou alguns problemas, alguns pequenos desvios que os apóstolos, eles justamente escreveram a essas igrejas para corrigir esses pequenos desvios da igreja. O apóstolo Paulo, nós vemos ele escrevendo às diversas igrejas, o apóstolo João, o livro do Apocalipse, por exemplo, ele escreve às igrejas da Ásia Menor, né? Tem as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Então são somente 70 anos de história da igreja. O que a gente observa, queridos, é que apesar desses pequenos problemas da igreja, de uma forma geral, a igreja se manteve firme, se manteve fiel ao longo da sua história, até o ano de 312 depois de Cristo. O que foi que aconteceu no ano 312 depois de Cristo? Quando nós retomamos a história, nós descobrimos e vamos relembrar que o mundo naquela época era dominado pelo Império Romano. Então era o Império Romano que dominava aquela região toda, a Europa, a Ásia, a África, né? E o imperador de Roma, queridos, era o imperador Constantino, né? Constantino era o imperador de Roma. E o que foi que aconteceu no ano 312 depois de Cristo? O imperador Constantino, ele se converteu, entre aspas, ao cristianismo.
ele se declarou convertido ao cristianismo em função de um sonho que ele teve, uma revelação através de sonho, e por causa disso ele se converteu ao cristianismo. Esse acontecimento, queridos, que à primeira vista, poderia representar um grande benefício para a igreja. Por quê? Porque Constantino, ao se converter, ele tornou a religião cristã a religião oficial do império. Ou seja, a religião cristã passou de ser uma igreja perseguida para ser uma igreja privilegiada. Ou seja, à primeira vista nós podemos analisar que ponto, agora a igreja vai avançar, vai ter um avanço na igreja, vai ser fortalecida a igreja. Mas ao contrário, queridos, não aconteceu algo pior para a igreja do que a igreja ser oficializada como a igreja oficial do império. Foi o princípio da queda da igreja. A igreja iniciou uma queda drástica com a oficialização da religião cristã como a religião oficial do império. Por que isso, queridos? Porque, olha só, para agradar o imperador, milhares de pessoas se converteram ao cristianismo. Milhares, centenas de milhares de pessoas, uma multidão de pessoas se converteram ao cristianismo porque, a partir daquele momento, a religião cristã era a religião oficial do Estado. As funções religiosas, por exemplo, os cargos na igreja, passaram a ter sinônimo de status na sociedade. As pessoas começaram a disputar cargos, pessoas que não tinham nada a ver com o cristianismo, pagãos, politeístas, ímpios, idólatras, se converteram, entre aspas, ao cristianismo e passaram a ocupar cargos na igreja. Para você ter uma ideia, queridos, o posto de bispo de Roma, que era o principal cargo da igreja, que hoje chamam do Papa, Esse cargo do bispo de Roma, ele valia muito dinheiro naquela época. As nações, os países, eles se cotizavam para que os indicados por eles fossem escolhidos como o bispo de Roma. Ou seja, amados, a igreja começou a um período de decadência muito drástico, uma decadência espiritual. Então, amados, daí nós podemos imaginar o que foi que aconteceu com a igreja cristã ao longo dos anos seguintes a 312, que foi quando Constantino oficializou a religião cristã. Mas apesar disso, queridos, ao longo desses séculos, até milênios de anos, sempre houveram aquelas pessoas que eram fiéis a Cristo. Sempre houveram, ao longo de todos esses séculos, alguém que se permaneceu fiel, um grupo de pessoas que eram fiéis. A apostasia nunca foi total e Deus sempre faz isso na sua igreja. Ele sempre mantém aquele remanescente fiel, aqueles que vão continuar sendo fiéis a Deus. Mas nesse período, queridos, o paganismo, o misticismo, a idolatria invadiu a igreja de uma forma tal que a igreja se corrompeu completamente. A igreja ficou corrompida. O centro da liderança da igreja, queridos, que era Jerusalém, na época registrado na Bíblia, o centro da liderança, foi transferida para Roma. Ou seja, saiu de Jerusalém e foi transferida para Roma. E aí, queridos, nós podemos imaginar o que é que aconteceu com a doutrina na igreja. Para você ter uma ideia, a doutrina cristã, que era baseada na redenção através dos méritos de Cristo, através da obra de Cristo, a igreja começou a pregar uma redenção que era baseada nos méritos humanos, ou seja, o ser humano precisava conquistar a sua salvação, o ser humano precisava ter méritos para ser salvo, e uma das formas que a igreja criou para que a pessoa conquistasse esses méritos foram as indulgências, a cobrança de indulgências. Para resumir, as indulgências nada mais eram do que uma forma que a pessoa comprava a sua salvação. Em outras palavras, era isso. A pessoa ia pagar pela sua salvação. Nesse contexto de profundo afastamento, querido, de profunda opressão, a igreja passou a ser opressora também, exploradora dos fiéis.
Nesse contexto, no ano 517 depois de Cristo, surgiu Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge católico, foi formado na Igreja Católica, cresceu na igreja cristã, que era a Igreja Católica naquela época, mas ele não se contentou com esses abusos da Igreja cristã. Então, Martinho Lutero, ele era um monge na Alemanha, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e o que é que ele fez? Ele propôs 95 teses, 95 argumentos que combatiam as atitudes da igreja daquela época. Então, essas 95 teses, Martinho Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg e propôs que fossem discutidos aqueles temas para que houvesse uma correção nos rumos da igreja. Isso aconteceu exatamente no dia 31 de outubro de 1517. Ele fixou essas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, e por isso essa data ficou marcada como a data da Reforma Protestante. Esse ato de Martinho Lutero, queridos, ao contrário do que ele até esperava, se tornou uma proporção tal que muitos religiosos da época, muitos nobres da época, se juntaram a Martinho Lutero, apoiando a atitude dele e apoiando as teses de Martinho Lutero. Para resumir, Martinho Lutero e aqueles que os apoiavam foram excomungados da igreja. Essa foi a primeira geração dos reformadores, queridos. Martinho Lutero e aqueles que os apoiou, eles foram excomungados da igreja. Esses primeiros reformadores, eles não tiveram, queridos, a preocupação de sistematizar uma base doutrinária da reforma. Eles pregavam contra as coisas da igreja, contra os abusos da igreja, mas não havia uma preocupação de haver uma sistematização das bases doutrinárias da igreja. Foi já a segunda geração, ou seja, aqueles que sucederam Martinho Lutero e os seus apoiadores, que procuraram sistematizar quais são as bases da reforma, qual é a base doutrinária da reforma. E foi aí que surgiram esses 5 pilares da doutrina da reforma protestante, que são os 5 solas, como nós dissemos, que são os seguintes: sola fide, ou somente a fé; sola scriptura, que é somente as escrituras; sola gratia, somente pela graça; solus Christus, somente por Cristo; e soli Deo gloria, glória somente a Deus. Então, esses 5 pilares, esses 5 lemas da reforma protestante, queridos, eles são a base daquilo que a Bíblia define como sendo o verdadeiro cristianismo. Qualquer igreja que negue algum desses pilares não pode ser considerada uma igreja evangélica. Qualquer igreja que negue algum desses 5 solas é uma seita. E é assim que nós procuramos seguir o evangelho, o verdadeiro cristianismo. Somente pela fé, somente através das escrituras, somente pela graça, somente através de Cristo, e só Deus merece toda a glória. Esse é o lema, a base de qualquer igreja que se diga cristã, que se diga evangélica. Então, em alusão a esse período, nós vamos estar ministrando a cada domingo uma dessas bases, para que a gente se fortaleça na fé, para que a gente entenda a doutrina cristã de uma forma melhor, e a gente possa compreender, queridos, quem nós somos, qual é a fé que nós cremos. Então, hoje nós vamos começar com o primeiro lema, que é sola fide, ou somente pela fé. Amém? Abra sua Bíblia, queridos, vamos ler 2 textos. Como nós não vamos fazer uma exposição sequencial, eu vou escolher 2 textos aqui para a gente ler. O primeiro se encontra em Romanos, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Romanos, capítulo 1. E o verso 16 e 17.
é o primeiro texto que nós vamos ler. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim o texto bíblico: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17: Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Esse é o primeiro texto. Segundo texto, mais um versículo, vamos ler lá em Romanos capítulo 3, ainda no livro de Romanos. Vamos agora para o capítulo 3 e o verso 28. Romanos capítulo 3, verso 28. Diz assim a palavra: Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Só até aqui. Senhor, muito obrigado. Obrigado por podermos ser edificados pela Tua palavra. Prepara o nosso coração, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz, as nossas mentes, Senhor, para que nós possamos compreender o Teu Evangelho, que as nossas vidas, Senhor, sejam fortalecidas, edificadas, exortadas, consoladas, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, sola fide. Sola fide é traduzido como somente pela fé. O que essa doutrina, somente pela fé, ela quer nos ensinar? Essa doutrina nos ensina, queridos, que a salvação, a justificação, ela só pode ser obtida pela fé, sem participação nenhuma de obras humanas. Ou seja, a justificação do ser humano, ela é alcançada somente pela fé, sem participação de obras da lei, de obras humanas de uma forma geral. Martinho Lutero, quando ele defendeu essa doutrina, queridos, ele disse que essa doutrina é a doutrina pela qual a igreja se mantém de pé ou cai. Ou seja, é uma das principais doutrinas do Evangelho de Jesus. O ser humano, ele é justificado somente pela fé, sem nenhuma contribuição das obras da lei, das obras humanas. Antes de nós prosseguirmos, queridos, na nossa ministração, eu queria fazer 3 definições que vão ajudar a compreendermos o que é a justificação somente pela fé, sem a participação das obras. Vamos definir o que é justificação, o que é a fé e o que são as obras da lei ou as obras humanas. Meus irmãos, a condição do ser humano sem Deus, a condição do ser humano sem Cristo é de culpa diante de Deus. Todo ser humano, ele herdou dos nossos primeiros pais, ou seja, herdamos de Adão a natureza pecaminosa e também transgressora diante de Deus. Todos nós somos pecadores, somos transgressores da lei, estamos em dívida diante de Deus quando nós não temos a Cristo como nosso Redentor. Essa situação, querido, de culpa, de dívida diante de Deus, ela nos coloca como transgressores e como culpados diante de Deus, e por isso, quem não tem a Cristo permanece em culpa, permanece em dívida e não tem salvação. Infelizmente, vai para o inferno. As pessoas que não têm a Cristo. Nós, queridos, já nascemos com isso. Quando nós nascemos, nós já trazemos essa herança de transgressão e de culpa diante de Deus. Então, o que é a justificação? Quando a palavra diz que nós somos justificados pela fé. A justificação, queridos, é um ato soberano de Deus em que ele declara justo, declara inocente o pecador.
Então, quando a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, ela está dizendo que nós, através da fé, somos declarados por Deus justos, somos declarados por Deus inocentes. Então, a justificação, queridos, é a absolvição da culpa dos nossos pecados. Ou seja, a salvação, ela é a consequência da justificação. Nós somos justificados e, por isso, nós alcançamos a salvação. Ok? Então, nós somos salvos porque nós fomos justificados. Primeiro conceito é justificação. E o que é a fé? Nesse contexto de salvação e justificação, queridos, a fé é a confiança naquilo que Deus diz, é a confiança naquilo que Deus prometeu e naquilo que Deus fez. Mais especificamente, de acordo com o Evangelho, queridos, a fé é a confiança na obra redentora de Cristo. É a confiança de que aquilo que Cristo fez na obra de Cristo, no sacrifício de Cristo, isso foi suficiente para a nossa justificação. Então, se eu confio na obra de Cristo, se eu tenho a confiança e creio na obra de Cristo, eu tenho fé. Isso é a fé de acordo com as Escrituras. A fé, de acordo com as Escrituras, queridos, não é pensamento positivo, não é esperança de um futuro melhor, não é uma torcida para que algo melhore. Não, isso não é fé. Isso é pensamento positivo, isso é positivismo, coisa que as pessoas estão hoje muito querendo trazer para dentro da igreja, declaração de fé. Isso não é fé. Fé é confiança em Jesus, confiança no sacrifício de Cristo. E a fé, queridos, então, é aquilo que nos salva. É a fé. Através da fé na obra de Cristo é que nós somos justificados. E por último, as obras. O que são as obras? Queridos, as obras são as ações do ser humano em obediência à palavra de Deus. Muitas vezes, quando a gente ouve a Bíblia falar sobre obras, nós às vezes limitamos o conceito de obras às obras de misericórdia. Ou seja, você ajudar as pessoas pobres, ajudar os órfãos, as viúvas. Isso é obra também. Isso são obras que são esperadas do cristão. Mas obras não se limita a isso, queridos. A obra é, de uma forma geral, a nossa obediência, é a nossa resposta a Deus, obedecendo a Deus, obedecendo à lei de Deus. Então, quando a Bíblia diz, queridos, quando ela se refere a obras, ela não limita a obras de misericórdia. Toda a ação do crente em obediência a Deus são obras. Então, isso é obra. Então, quando a Escritura diz, queridos, lá no Romanos 5:28, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Ela está dizendo, queridos, que a fé é o único meio, atenção, pelo qual o ser humano é salvo. É somente pela fé. É o único meio pelo qual o devedor, o pecador, será declarado justo, será declarado sem culpa diante de Deus. Mas que tipo de fé? Nós acabamos de definir a fé. Não é qualquer fé. Não é fé em si mesmo, não é fé em qualquer ícone religioso ou outro. A fé em Jesus Cristo. É a fé na obra redentora de Jesus Cristo que proporciona ao ser humano pecador a justificação, a justiça diante de Deus. Romanos capítulo 3, verso 22, o que é que a palavra diz aqui? Diz que é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça de Deus é a justificação de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Romanos 3, 24 também diz que sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Esse último texto, ele deixa claro ainda, queridos, que essa justificação, que essa justiça de Deus, ela é gratuita. Ou seja, queridos, o pecador não contribui em nada para a sua salvação. Em nada. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos, queridos.
Não possuímos nenhum mérito na nossa salvação. Todos os méritos pertencem a Cristo. É Cristo que fez tudo o que foi necessário para nós sermos salvos. Então é somente através da fé na obra redentora de Jesus Cristo que nós podemos ser justificados. Deus nos justifica, Ele nos declara justos e sem dívidas nenhuma, porque Ele puniu os nossos pecados em Jesus. Ou seja, queridos, a punição, a ira de Deus, que era devida a nós, foi executada em Jesus Cristo. Jesus tomou sobre ele a nossa culpa, tomou sobre ele a nossa condenação, a nossa dívida, e Jesus pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Deus não deixa, queridos, os pecados sem serem punidos. Deus não pegou simplesmente a nossa sujeira e nosso pecado e jogou para debaixo do tapete. Não, tá perdoado já. Não, Deus não fez. Isso se chama injustiça. Porque Deus precisa punir o pecador. O pecador precisa ser punido. E os nossos pecados foram punidos em Jesus Cristo. Foi Jesus que tomou a punição pelos nossos pecados. A salvação, queridos, ela é unicamente pela fé, quando nós confiamos e cremos em Jesus Cristo. Essa doutrina, ela não é uma doutrina criada pelo apóstolo Paulo. O próprio Jesus Cristo, quando teve no seu ministério aqui na terra, querido, muitas vezes ele demonstrou que o instrumento para a salvação era a fé. Eu vou citar dois textos aqui dos evangelhos. Mateus capítulo 9, versos 20 e 22, é um texto, não precisa ler, eu vou narrar aqui rapidamente. Ele conta a história da mulher que tinha um fluxo de sangue, a mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia de sangue, e conta como ela foi curada por Jesus. O verso 22, Jesus, após curá-la, disse para ela o seguinte: coragem, filha, a sua fé salvou você. Foi a fé daquela mulher, queridos, que salvou aquela mulher. Não foi nada mais, não foi a fé mais alguma coisa. Jesus falou: a sua fé te salvou. Lá em João capítulo 7, versos 37 a 39, conta um episódio em que Jesus ele estava participando da festa dos tabernáculos, e no meio da procissão daquela festa, Jesus se levantou e gritou no meio da multidão, dizendo o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esses rios de água viva, queridos, é o Espírito Santo que é concedido àquele que crê. É o Espírito Santo que é concedido àqueles que depositam a sua fé e confiança em Jesus. Então esse rio de água viva, queridos, ele é dado unicamente para aquele que crê. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A mulher do fluxo de sangue, queridos, ela foi salva porque creu em Jesus Cristo. Como nós dissemos, não foi pela fé mais as obras que ela cumpriu, não foi pela fé e mais alguma coisa, foi pela fé. Toda a Escritura, queridos, toda a palavra de Deus, ela é clara, desde o Antigo Testamento. Eu não quis pegar nenhum texto do Antigo Testamento para não estender muito a nossa palavra. Mas desde o Antigo Testamento, a salvação sempre foi pela fé. Sem dúvidas foi Paulo que pregou mais, foi o maior pregador da justificação pela fé. E por isso nós vamos citar alguns textos de Paulo aqui, onde ele defende a justificação pela fé. O versículo 17 que nós lemos no início, queridos, Romanos 1:17, talvez seja o versículo mais famoso em que a justificação pela fé somente é pregado. Esse texto diz o seguinte: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse texto ele foi usado por Martinho Lutero. Ele foi um dos principais textos que Martinho Lutero usou para defender a doutrina da justificação pela fé. A justiça de Deus, queridos, a justiça que procede de Deus, ou seja, a justificação, que nós já vimos que é o ato de que Deus nos declara justos e sem pecado, ela é revelada através do Evangelho.
É o Evangelho de Cristo que revela a justiça de Deus. E de que forma? De fé em fé. Tem uma tradução da Nova Versão Internacional que diz que essa justiça é do princípio ao fim através da fé. Ou seja, é única e exclusivamente pela fé. Então, com esse texto, queridos, Paulo descreve a fé como o elemento central da justificação do homem, o elemento central da salvação do homem, e exclui qualquer outro elemento. É pela fé do início ao fim. É de fé em fé que o justo vive. O justo viverá pela fé. O texto de Romanos 3:28, que também nós lemos, queridos, ele é um golpe fatal naqueles que argumentam contra a justificação pela fé somente. Ele diz o seguinte: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O ser humano, queridos, ele não tem que cumprir as obras da lei para ser salvo. O ser humano não tem que obedecer à lei de Deus para ser salvo. Porque se nós dependêssemos de obediência da lei para nós sermos salvos, queridos, sabes quantos de nós seríamos salvos? Nenhum de nós seria salvo, queridos. Porque todos nós, em algum momento, nós infringimos a lei de Deus. Nós desobedecemos a lei de Deus. Então, se dependesse de nós sermos salvos pela obediência à lei, nenhum de nós seria salvo. Ou seja, o pecador é salvo, queridos, porque Cristo obedeceu à lei integralmente. Cristo viveu uma vida de santidade, de obediência a Deus integralmente. Cristo não pecou em nenhum momento, Cristo não infringiu a lei, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, meus amados, é porque nós cremos em Cristo e depositamos a nossa confiança em Cristo é que nós somos salvos. Então, a fé, ela exclui qualquer participação de obras. Se houvesse alguma participação de obras, queridos, na nossa salvação, não seria pela graça. Teríamos um preço a pagar pela nossa fé, pela nossa salvação. E nós somos salvos pela graça. Então a justiça, queridos, que nos proporciona a salvação, ela não está em nós, até porque nós não temos justiça nenhuma. A palavra de Deus diz lá em Isaías ou em Jeremias, não lembro exatamente, que as nossas justiças são como trapos de imundície. Ou seja, nós não temos justiça nenhuma, mas Cristo é justo, Cristo é santo, e por causa da fé que nós depositamos nele, queridos, é que isso é que nos proporciona a salvação. Então nós somos salvos completamente pela justiça de Cristo, não por justiça nossa, até porque nós não temos nenhuma. Romanos capítulo 5, verso 19, queridos, olha o que aqui diz. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, ou seja, pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores, nós herdamos a desobediência de Adão, certo? Assim também, por meio da obediência de um só homem, ou seja, por meio da obediência de Cristo, muitos se tornarão justos. Então, a obediência de Cristo, a justiça de Cristo, a santidade de Cristo, queridos, é que nos proporciona salvação. Sabe por quê, queridos? Porque a justiça, a obediência e a santidade de Cristo, elas são imputadas em nós. Elas são creditadas ao nosso favor. Cristo é como se ele estivesse vivendo uma vida de santidade, de justiça. Ele foi sacrificado na cruz, ele nos substituiu, ele era o nosso substituto. Ele estava cumprindo aquilo tudo, queridos, em nosso lugar. Não só a morte dele na cruz, queridos, não é só a morte de Cristo na cruz que nos salva, a sua vida também nos salva, porque Cristo viveu uma vida de obediência, Cristo viveu uma vida de justiça e de santidade. E esse mérito de Cristo, esse crédito que Cristo tem diante de Deus, sabe o que aconteceu, queridos? Foi transferido para todos nós. Foi creditado
na nossa conta celestial. E hoje nós temos os méritos de Cristo. Hoje nós temos a santidade de Cristo. Hoje nós temos a justiça de Cristo. E é por causa disso, queridos, quando nós depositamos a confiança e a fé em Jesus, isso é transferido a nós por imputação. Ou seja, Deus faz um pix assim, acreditou na nossa conta a justiça de Cristo. Somos santos, somos justos e somos obedientes, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Não existe nenhum outro elemento, queridos, além da fé, como meio de se obter a salvação. Outro texto de Paulo, eu vou ler mais 2 textos, Gálatas, capítulo 2, verso 16. Se você quiser anotar para depois ler. Olha o que é que diz Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, queridos, uma pessoa pode morrer se esforçando, lutando, fazendo tudo, se sacrificando, andando uma procissão de joelhos, carregando cruz, fazendo o que ela quiser, queridos, para querer obter algum crédito diante de Deus, para querer obter alguma justiça diante de Deus. Mas isso não adianta nada. É sacrifício de tolo. Sabe por quê, amados? Porque Cristo já fez todo o sacrifício. Cristo já cumpriu toda a dívida, já pagou toda a dívida que nós tínhamos diante de Deus. E Paulo deixa claro também, queridos, aqui em Efésios 2, de 8 a 9, ele diz assim, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a justificação, queridos, ela é pela fé, porque se houvesse algum espaço, amados, olha só o que é que esse texto nos revela. Se houvesse algum espaço para contribuição humana através de obras, sabe o que ocorreria? Se houvesse alguma parcela de mérito na salvação, o ser humano iria querer se gloriar por causa disso. Ia querer se vangloriar, ia querer se autovalorizar, porque ele teve méritos na salvação. E não existe mérito nenhum, que é exatamente para que ninguém se glorie. E isso tudo, amados, é dom de Deus. O interessante desse texto aqui, amados, é que até a fé, olha só, até a fé que nós depositamos em Jesus para a nossa justificação, até isso é dom de Deus. Até a fé que nós temos em Jesus é dádiva de Deus para nós. Nós também não temos mérito nenhum em fé. Eu posso dizer assim, não, eu criei, eu sou esperto, eu sou inteligente. Não, até a fé que nós temos, queridos, nós também não temos mérito nenhum. É Deus que nos dá essa fé. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Ou seja, meus amados, a justiça que é de Deus, a justiça que salva o pecador, ela é baseada na fé e não nas obras da lei. Nenhum de nós, queridos, temos justiça própria, baseada em obediência à lei. O olhar de Deus, queridos, para nós, quando Deus olha para nós, Ele não vê a nossa própria justiça, como nós dissemos, até porque nós não temos nenhuma. Quando Deus olha para o crente, Ele olha e não vê os nossos pecados, Ele não vê as nossas fragilidades, a nossa fraqueza. Ele vê a justiça, Ele vê a santidade e Ele vê a obediência do seu Filho Jesus Cristo em nós, queridos. É isso que Deus vê quando Ele olha para nós. E aí, eu faço uma pergunta, né? A gente falou de fé, fé é pela fé, somente pela fé. Mas e as obras? E as obras, queridos? Quer dizer que obra não tem valor nenhum? Quer dizer que a gente não é obrigado, então, a fazer e cumprir nenhuma
nenhuma lei de Deus, a gente pode então rasgar os 10 mandamentos, a gente pode rasgar os mandamentos de Deus que nós devemos obedecer? Não, amados. Baseado em tudo isso que nós vimos, queridos, nós podemos ser levados erroneamente. E tem gente que argumenta isso. Que como a salvação é pela fé, então nós não somos obrigados a cumprir a lei. Ou seja, amados, se eu sou salvo por obras, se eu não sou salvo por obras, e sim pela fé, então quer dizer que eu posso viver a minha vida torta do jeito que quiser, eu posso viver em pecado do jeito que eu quiser, ou em desobediência à lei de Deus, porque a salvação é só pela fé. Então eu posso fazer o que eu quiser, não vou... Está errado isso, queridos. Isso eu quero que você abra comigo. Leia comigo Efésios, capítulo 2 e verso 10. Efésios, capítulo 2, verso 10. Gálatas, depois de Gálatas vem Efésios. Efésios, capítulo 2, verso 10. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, já prevenindo que alguém pudesse vir a pensar isso. Ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, meus irmãos, nós realmente não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para boas obras. Ou seja, amados, Deus preparou de antemão a nossa salvação, preparou de antemão o plano redentor para que nós pudéssemos ser justificados através de Jesus Cristo, mas de antemão também Deus preparou que o justificado, aquele que foi alcançado pelo Evangelho, ele houvesse uma resposta dele a isso. E essa resposta são boas obras. Não somos salvos por obras, mas somos salvos para boas obras. João Calvino, querido, certa vez ele disse o seguinte, que é só a fé, sim, que justifica. Mas a fé que justifica, ela não está sozinha. A fé que justifica vem acompanhada de boas obras. Isso quer dizer, meus irmãos, que a fé que justifica, ou seja, a fé em Jesus Cristo, ela vem acompanhada de boas obras, de obediência à palavra de Deus, ela vem acompanhada de mudança de vida, de regeneração na vida da pessoa. A pessoa não é salva realmente pelas suas obras, mas a partir do momento que ela é salva, que ela é justificada por Cristo, a vida daquela pessoa vai necessariamente produzir boas obras. Ou seja, as boas obras, queridos, elas são um testemunho da fé salvadora em Jesus Cristo. Olha o que Tiago falou lá na sua epístola, no capítulo 2, verso 14. Ele falou o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Verso 17, ele diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, amados, fé morta não é fé. Fé morta é uma fé da boca para fora, é uma fé mentirosa, é uma falsa fé. Então ninguém que diga que tem fé em Jesus Cristo, ninguém que diga que depositou a sua fé e confiança em Jesus Cristo e vive uma vida torta, vive uma vida de pecado, vive uma vida de escravidão no pecado, ninguém vai convencer a Deus de que essa fé é uma fé salvadora. É uma fé morta. Ainda Tiago, no capítulo 2, verso 18, diz o seguinte: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Ou seja, amados, mais uma vez, a palavra de Deus mostra que a obra, as boas obras, são testemunho da nossa fé. As boas obras testemunham que nós somos crentes em Jesus Cristo. A obediência à palavra de Deus, a
submissão às Escrituras, as boas obras de misericórdia também, ajudar as pessoas, tudo isso, queridos, são testemunhos, evidenciam a fé salvadora que nós temos. Meus irmãos, quando uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus Cristo, quando alguém deposita a sua fé e a sua confiança em Jesus, é impossível a pessoa não produzir boas obras. Porque a pessoa é regenerada, acontece a regeneração, um novo nascimento, a pessoa é transformada em uma nova criatura. Então, necessariamente, amados, essa pessoa vai produzir boas obras. Para concluir, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos que vão produzir boas obras na vida do crente. Amém? Vamos rapidamente, queridos, falar sobre 5 aplicações da doutrina da justificação pela fé somente. Eu não sei os irmãos, mas eu passei por essa dificuldade aqui, queridos. Normalmente, é difícil para nós aceitarmos com facilidade a doutrina da justificação pela fé somente. É difícil para nós aceitarmos, queridos, que nós não precisamos fazer nada para sermos salvos, somente crer em Jesus. Sabe por que isso acontece, queridos? Isso acontece porque o ser humano é orgulhoso, o ser humano é soberbo, e o ser humano quer ter méritos, ele quer merecer, ele quer poder se vangloriar, ele quer poder se orgulhar. Então, por isso, queridos, às vezes é difícil nós aceitarmos que nós não precisamos fazer nada, que nós não temos méritos nenhum na nossa salvação. E é exatamente por isso que lá em Efésios 2:9 a palavra diz: não de obras para que ninguém se glorie. Meus amados, se tivesse 1 centavo de contribuição nossa, se nós precisássemos pagar 1 centavo para que a nossa salvação pudesse ser verdadeira, nós iríamos nos gloriar nesses 1 centavo que nós precisássemos pagar. Nós iríamos querer nos envaidecer por causa de 1 centavo, por causa do mínimo esforço que nós precisássemos fazer para ser salvos. E por isso que nós não precisamos de nada, a salvação é pela fé somente. Não há nenhum mérito em nós, queridos. Todos os méritos são de Cristo. Toda a obra foi cumprida por Cristo. Esse primeiro ponto, queridos, nos leva a um segundo ponto. Nos leva a concluir que não existe nada que nós possamos fazer para ser salvo. Só reforçando. Todo o esforço, todo o trabalho, todo o sacrifício e todo o mérito, queridos, foi de Cristo. Nós somos salvos única e exclusivamente por Jesus Cristo, pelo que Ele fez, pela sua obra redentora, pela sua vida de obediência, pela sua vida de santidade e pela sua vida de justiça. Ele fez o sacrifício completo. O que Jesus Cristo fez na cruz, queridos, é suficiente para sermos salvos. Então nós não dependemos de nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Nós não conquistamos a nossa salvação, queridos. A nossa salvação foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Então, depositando a nossa fé em Cristo, depositando a nossa confiança em Cristo, nós somos justificados, somos salvos. Ele fez tudo e nós não fazemos nada. Terceiro ponto. Isso aqui também é interessante e importante para nós entendermos, queridos, o que é o Evangelho. Não existe nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais ou menos. Não existe, queridos, nada que nós façamos que vai fazer com que Deus nos ame mais. E também não vai fazer com que Deus nos ame menos. Os nossos tropeços, as nossas fragilidades, os nossos pecados, queridos, não fazem com que Deus nos ame menos. Porque nós somos filhos de Deus. E eu duvido qual é o pai que deixa de amar o filho por causa de um erro do seu filho. Agora imagina Deus, queridos, como Deus é. Deus, Ele é um Deus misericordioso, Deus é um Deus amoroso, e todo relacionamento que nós temos com Deus, amados, Ele é através de Jesus Cristo. Foi Cristo que restabeleceu o nosso relacionamento com Deus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus. Ou seja, queridos, a obra de Cristo nos proporcionou paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. A palavra de Deus diz que o homem sem Deus, sem Cristo, é inimigo de Deus. Então essa era a nossa situação. Éramos inimigos de Deus. Mas a partir do momento, amados, que nós depositamos fé verdadeira em Cristo, nós saímos dessa condição de inimigo de Deus e passamos para a condição de filhos de Deus. E a condição de filho, queridos, é irrevogável. Vimos aqui há duas semanas atrás que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus promete para nós é irrevogável. Ou seja, nenhuma atitude nossa, queridos, vai fazer Deus nos amar menos ou nos amar mais. Ele nos ama de forma plena, como Ele ama o seu Filho, porque o amor dele pelo seu Filho foi transferido para nós como igreja. Nós somos amados por Deus por meio de Jesus Cristo. Quarto ponto. Nós não somos salvos também, queridos, porque nós temos uma fé gigantesca. Não é a força da nossa fé que nos salva, mas é a força daquele em quem nós depositamos a nossa fé. Ou seja, nós não somos salvos porque nós temos uma fé poderosa. Mesmo uma fé vacilante, queridos, mesmo uma fé fraca, mesmo alguém que tem uma fé mínima, mas se essa fé é genuína em Jesus Cristo, essa pessoa é salva por Jesus Cristo. Mesmo que seja uma pessoa que é vacilante, mas se ela tem fé em Jesus Cristo, fé genuína, essa pessoa é salva, queridos. Nós devemos sim buscar um fortalecimento da nossa fé. Eu estou falando isso não é para nos estimularmos e nos desestimularmos a buscar uma fé maior, um crescimento, um amadurecimento da nossa fé. Sim, nós temos que buscar fé madura, fé confiante, porque as operações extraordinárias de Cristo, do Evangelho, queridos, elas são verdadeiras através da experiência da nossa fé. E o último ponto, queridos, para concluirmos. Vamos falar de obras, né? Não fomos salvos por obras, mas para boas obras. Não temos nenhum mérito em nossa salvação, porque não fizemos nada para obtê-la. Mas uma vez salvos, queridos, uma vez que Deus nos encontrou e nós obtivemos a salvação, Deus espera que boas obras sejam produzidas ao longo da nossa vida. Boas obras, queridos, são obediência. Boas obras são retidão, uma vida justa, obediente à palavra de Deus. Ainda que nós não vivamos uma vida perfeita, mas se nós nos esforçamos para obedecer à palavra de Deus, se nós nos esforçamos para boas obras, nós estamos testemunhando a fé verdadeira que nós temos em Jesus Cristo. Então, uma vida toda de persistência no pecado, queridos, uma vida toda de desobediência, não é sinal de uma fé verdadeira, de uma fé genuína em Jesus Cristo. Lembrando o que diz Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos dela. Então, meus irmãos, para concluir, a manifestação de boas obras, a manifestação do fruto do Espírito é esperado sim na vida daquele que tem fé em Jesus. Obediência à palavra de Deus, santificação, mudança de vida, isso tudo, queridos, é um testemunho, é uma evidência de que nós temos fé verdadeira, de que o Evangelho nos alcançou de verdade. A ausência desse testemunho, a ausência de boas obras, será, na verdade, um testemunho contrário, de que o Evangelho não nos alcançou e de que nós não possuímos fé verdadeira em Cristo. Então, somos feitura de Cristo, criados em Cristo Jesus para boas obras. Amém? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Evangelho, Senhor, que nos alcançou. Obrigado porque somos justificados gratuitamente, Senhor.
Obrigado porque até a fé, Senhor, que nós temos, até a fé, até nós termos acreditado em Jesus, foi Tu que nos concedeu, Senhor. Foi dádiva Tua. E por causa disso somos gratos a Ti, Senhor. Por causa disso nós agradecemos a Ti, porque Tu és um Deus misericordioso e bondoso e nos amou, Senhor, nos tirou do pecado, nos salvou, nos justificou e nos trouxe, Senhor, para a Tua igreja, para produzirmos boas obras, para testemunharmos do Evangelho, Senhor, para a nossa vida, aonde quer que nós estejamos, seja um testemunho vivo, Senhor, da fé que nós temos em Ti. Muito obrigado por isso, Senhor. Nos guarda e nos protege em Ti. Fortalece cada dia mais a nossa fé, Senhor. Nos dá mais experiências contigo. Amadurece, Senhor, a nossa fé, para que nós possamos a cada dia ser mais confiantes no Teu Evangelho, na Tua obra e na Tua redenção, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço, agora e sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Próximo domingo, queridos, nós vamos falar sobre sola Escritura, ou seja, somente através das Escrituras. A Escritura é a nossa única regra de fé. Amém? Glória a Deus. Está encerrado o nosso culto.